meu nome é Rosa, e hoje quero compartilhar um capítulo muito íntimo da minha história com vocês, pois acredito que, ao dividir minha jornada, posso inspirar e ajudar outras pessoas a romperem com o silêncio e encontrarem a força que existe dentro de cada um. Minha trajetória começou em uma pequena casa, num bairro humilde de Cruz das Almas, onde os dias eram marcados por desafios profundos e a sensação de solidão apertava o peito de um jeito quase insuportável. Lembro-me vividamente do frio na barriga e das lágrimas silenciosas que eu escondia, sentindo cada batida do coração como um grito por socorro e esperança. Sentimentos que hoje carrego como prova de que é possível transformar a dor em coragem. Isso, se você se emociona com histórias reais, de resiliência, e deseja fazer parte dessa rede de apoio, peço que se inscreva no canal, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo, para que possamos alcançar ainda mais pessoas que necessitam de um raio de luz em seus caminhos. Também quero muito saber de onde você está assistindo. Então, por favor, comente abaixo informando a sua cidade. Afinal, cada história é um laço que nos une e fortalece nossa comunidade. Ao narrar cada detalhe, desde os momentos sombrios que vivi até a retomada da minha voz e identidade, meu coração se abre para mostrar que mesmo quando o mundo parece desabar, ainda há espaço para a esperança florescer. Você vai ver que, por mais profunda que seja a dor, ela pode se transformar em uma poderosa mensagem de mudança e amor próprio, e que cada um de nós é capaz de reescrever sua história com coragem e determinação, porque eu, que passei tantos anos me sentindo invisível e presa a um passado que parecia insuportável, descobri que o primeiro passo para a libertação é justamente permitir-se ser vulnerável e verdadeiro consigo mesmo. Esse vídeo é um convite para refletirmos juntos sobre a importância de falar sobre nossos medos, de não aceitar o silêncio que perpetua a injustiça e de reconhecer que, mesmo nas cicatrizes, existe beleza na superação. Estou aqui para dizer: se eu conseguir, você também pode encontrar a sua voz e transformar cada experiência dolorida em um impulso para viver de forma plena, sem medo de ser quem realmente é. E é por isso que peço a sua participação, o seu apoio e a sua presença nessa jornada, pois a cada nova inscrição, cada curtida e cada comentário, o alcance dessa mensagem se amplia, tocando corações e acendendo a chama da mudança em lugares onde antes só havia escuridão. Obrigada por estar aqui comigo e por fazer parte desta caminhada de cura e resistência. Eu tinha 7 anos, quando minha mãe me empurrou para dentro do quartinho dos fundos pela primeira vez. Lembro que o chão era de cimento grosso, com marcas de ferrugem e poeira acumulada nos cantos, como se aquele espaço tivesse sido esquecido por todo o resto da casa. Não havia janela, só uma fresta no alto por onde a luz passava tímida, desenhando um risco pálido na parede descascada. O ar era abafado, cheirava a mofo e madeira úmida, como se tudo ali estivesse sempre à beira de apodrecer. E eu, não há. Por que ela fazia aquilo comigo? Por que me empurrava com tanta pressa? Por que sua mão apertava meu braço como se quisesse se livrar de mim? Como se eu fosse um peso. Ela olhou dentro dos meus olhos e, sem um pingo de doçura, disse: "Fica quieta. Você sabe o que tem que fazer." Depois disso, trancou a porta com a chave, e o barulho seco da maçaneta rodando foi como um trovão. Dentro do meu peito, foi nesse dia que eu conheci o silêncio que machuca. O homem estava ali dentro já, sentado num banco velho, com um saco de mantimentos ao lado, menos arroz, feijão, uma garrafa de óleo. Ele me olhou, como quem olha uma coisa e não uma criança. Eu lembro dos sapatos dele, pretos engraxados, e de como batiam devagar no chão enquanto ele se levantava. Meu coração disparou, mas meus pés não saíram do lugar. Eu sentia vontade de correr, de gritar, mas era como se o medo prendesse minha voz lá dentro, enroscada no estômago. Ele se aproximou devagar, com aquele jeito que me dava calafrios, e tirou o chapéu com um gesto quase educado, como se aquilo tudo fosse natural. Sussurrou: "Você sabe o que acontece se fizer escândalo." Eu não sabia exatamente, mas imaginava, e o imaginado era sempre pior.
naquela primeira vez. Eu só queria que tudo acabasse logo. Não sabia quanto tempo tinha passado, mas a luz da fresta parecia a mesma quando a maçaneta voltou a girar. Minha mãe abriu a porta sem olhar para mim. O homem saiu, deixou o saco com comida ao lado da porta da cozinha e acenou com a cabeça. Como quem entrega um recado, minha mãe olhou para ele, agradeceu baixinho e depois olhou para mim como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Mas eu não disse. Não chorei, não perguntei, só voltei para o meu quarto e me encolhi na cama com a mesma roupa, com a mesma vergonha que eu ainda não sabia dar nome. Lembro que olhei para o teto e pensei que talvez fosse castigo, talvez fosse culpa minha, talvez eu tivesse feito alguma coisa errada. Os dias seguintes foram silenciosos. Minha mãe não falava sobre o que aconteceu, e eu entendi que não devia. Feller Tam, uma vez, tentei perguntar por que ele vinha, por que ela me colocava ali, mas antes mesmo de terminar a frase, senti a palma da mão dela no meu rosto. Não foi um tapa forte, mas foi o suficiente para que eu nunca mais quisesse abrir a boca sobre isso. Você tem ideia do que ele faz por nós? Ela disse com raiva, mas com um cansaço que parecia mais profundo que qualquer ressentimento. Ele traz comida, paga a conta da luz, e você só tem que ficar quieta. Não estraga tudo. Eu não estraguei. E you me, Kaylee. A partir daquele dia, comecei a perceber que o amor da minha mãe tinha um preço, e que esse preço era o meu silêncio. Com o tempo, eu passei a reconhecer os sinais antes de cada visita. Era sempre no domingo, perto do almoço. Minha mãe acordava mais cedo, limpava a cozinha com mais capricho, colocava uma blusa mais arrumada, cozinhava arroz fresquinho, temperava feijão com pedaços de linguiça que não apareciam nos outros dias. O cheiro da comida boa era o sinal. Quando ele chegava, sorria como se fosse da família. Minha mãe fingia alegria, dava risada com aquelas piadas sem graça, e eu esperava quieta, de cabeça baixa, até ouvir a frase que me gelava: vai pro quartinho. Ela falava baixo, sem encarar, como se aquilo fosse rotina, como se eu fosse parte de uma engrenagem. E eu ia porque eu tinha medo, porque eu era criança, porque não tinha ninguém mais. Eu não sei dizer quando exatamente deixei de chorar. Acho que foi depois da terceira ou quarta vez. O corpo da gente aprende a suportar quando não tem escolha. Eu ficava parada tentando pensar em outro lugar, em outra vida. Comecei a inventar histórias na minha cabeça enquanto estava lá dentro, histórias em que eu era levada por alguém bondoso que me tirava daquele lugar. Em uma delas, um cachorro me encontrava na rua e me levava para uma casa com cobertores quentinhos e chocolate quente. Eu me agarrava a essas histórias como se fossem escudos, e quando saía do quartinho, caminhava devagar até o meu quarto, carregando o peso de um mundo que ninguém via. Certa noite, quando minha mãe já dormia, me levantei da cama e fui até a estante da sala. Peguei um caderno velho e tentava aprender a escrever meu nome. Rasguei uma folha e com letra torta escrevi: se alguém achar isso, me leva embora. Eu sou boa. Eu prometo que não dou trabalho. Dobrando o bilhete com cuidado, escondi dentro de um livro de capa dura, que ninguém abria há anos. Não achei que alguém fosse encontrar logo. Mas só de escrever, só de imaginar que alguém poderia me ver, me enxergar, aquilo me deu um alívio estranho, como se eu tivesse dito tudo o que guardava. Mesmo que em segredo, eu tinha 7 anos. Era só uma menina, mas dentro de mim já morava uma dor que era grande demais para o meu tamanho. E uma esperança pequena, mas teimosa, de que um dia alguém abriria aquela porta e me tiraria de lá. No dia seguinte, aquela primeira vez, depois do arroz e do feijão e da porta trancada, minha vontade era correr até alguém e contar tudo. Eu não sabia exatamente o que, não tinha as palavras certas ainda, mas sentia aqui dentro, no meio do peito, que aquilo não podia ser normal. Na escola, olhava para as outras crianças e tentava imaginar se elas também passavam por coisas parecidas. Será que todas tinham um quartinho dos fundos? Será que todas sabiam o que era ficar com um corpo rígido, enquanto um estranho invadia o espaço onde não devia? Pensei em contar para minha professora, que era uma senhora bondosa, de voz doce e olhos
atentos. Mas toda vez que eu começava a pensar nisso, via a imagem da minha mãe, me olhando com raiva, o rosto fechado como pedra, e sentia um arrepio que me travava inteira. Mesmo assim, naquela tarde, quando chegamos da escola, criei coragem. Espera, ela deixara a bolsa sobre a mesa, e perguntei com voz baixa, quase sussurrando, por que ele vem aqui? Por que eu tenho que ir com ele para o quartinho? O que veio depois foi mais rápido que um raio. Um tapa estalou no meu rosto, o som seco, preenchendo toda a cozinha, e meus olhos arderam, antes mesmo da dor. Ela não gritou, mas sua voz cortou, como faca. Você tem ideia do que ele faz por nós? Tem noção do que seria da gente sem ele? Você quer dormir na rua, é isso? Quer passar fome? Fico aporada, com a mão no rosto, sem entender muito bem o que tinha feito de errado. A dor no corpo passava, mas aquela frase, sem ele, a gente dorme na rua, ficou cravada como espinho na minha mente. A partir daquele dia, aprendi que abrir a boca podia trazer mais dor do que silêncio. Minha mãe não era uma mulher má, no sentido simples da palavra. Ela era cansada, amarga e sempre com o olhar no chão, como quem já não acreditava em nada. Trabalhava quando podia, fazia faxinas, lavava roupa para os vizinhos, mas dizia sempre que isso não dava nem pro pão da semana. Eu via seus dedos rachados, de sabão, e ouvia seus suspiros pesados à noite, quando pensava que eu dormia. Às vezes ela sentava sozinha no sofá com a luz apagada, fumando devagar, o cigarro tremendo entre os dedos, e eu ficava atrás da porta do meu quarto, espiando, tentando adivinhar o que se passava dentro dela. Ela nunca me contou sobre o pai que eu nunca conheci. Só dizia que ele foi embora quando descobriu que ela estava grávida. Nunca tive avós por perto, nem tios, nem ninguém. Só ela. E, de alguma forma, eu aprendi a aceitar que éramos só, nós duas, menos mesmo que às vezes parecesse que ela era só metade de alguém, e eu uma parte que ela nunca quis. Os domingos se tornaram um ritual de silêncio. O cheiro da comida sendo feita logo cedo era o aviso de que o homem viria. Minha mãe limpava a casa com mais capricho, varria o quintal, trocava de roupa e passava batom menos, o mesmo batom velho que usava só nesses dias. Quando ele chegava, entrava sorrindo, chamando ela de minha rainha, e ela retribuía com um sorriso sem alma. Eu ficava parada num canto, esperando ela dar o comando. Nunca era uma ordem direta, era sempre um olhar, um gesto com a cabeça, e eu entendia que era hora de ir até o quartinho. Comecei a andar com um corpo encolhido, como se quisesse desaparecer. O caminho da sala, até a porta dos fundos, virou um corredor de vergonha. Cada passo era uma batalha entre fugir ou obedecer. Mas no fim, eu sempre obedecia. Com o tempo, percebi que o choro só piorava tudo. No começo eu chorava baixinho, tentando me esconder dentro do próprio corpo. Mas ele não gostava disso. Mandava eu parar, dizia que se fizesse escândalo ele poderia deixar de ajudar minha mãe. E eu tinha medo. Medo de que ele fosse embora e minha mãe me culpasse. Medo de que ela deixasse de gostar de mim. Medo de que a gente realmente fosse morar na rua, como ela dizia. Então comecei a segurar o choro, a engolir o nó na garganta. Descobri que respirar fundo, olhar para a parede e pensar em outra coisa, ajudava. Pensava em coisas simples. No dia em que ganhei um vestido rosa da vizinha, no cachorro da esquina que sempre abanava o rabo para mim, em como seria bom ter uma amiga de verdade para brincar de boneca. Me apeguei a esses pensamentos como quem se agarra a uma boia no meio do mar. Mas o silêncio machuca de um jeito estranho. É como se ele se espalhasse por dentro, ocupando espaços que antes eram vivos. Comecei a falar menos na escola, a não responder quando me perguntavam algo, a evitar os olhos das pessoas. Quando a professora me chamou na sala e perguntou se estava tudo bem, eu forcei um sorriso e disse que sim, porque era mais fácil mentir do que explicar. Porque eu sabia que se contasse a verdade, minha mãe poderia apanhar, ou ser presa, ou sumir, e aí eu ficaria sozinha no mundo. E por mais contraditório que pareça, eu ainda precisava dela. Precisava do cheiro do feijão no domingo, do toque rápido no meu cabelo antes de dormir, dos momentos em que ela parecia esquecer o peso da vida e me chamava de minha pequena. Esses pequenos gestos me mantinham de pé, como uma planta que cresce torta,
mas não desiste. Comecei a escrever, pegava folhas de caderno, velho lápis mordido, e escrevia tudo o que queria dizer para alguém, menos qualquer pessoa. Desabafava com um papel como se ele pudesse me ouvir. Hoje ele veio de novo. Eu fiquei com muito medo. Menha, barriga, doeu, mas eu fiquei quieta. Eu queria morar em outro lugar, um lugar onde ninguém me mandasse ficar sozinha num quartinho. Eu acho que minha mãe me ama, mas talvez não do jeito certo. Depois dobrava os papéis e escondia atrás de livros, de caixas, dentro das minhas roupas. Não queria que ninguém achasse. Mas escrever me fazia respirar. Era como abrir uma janela num quarto sem ar. Eu não sabia naquela época que isso seria a minha forma de sobreviver. Escrever foi meu jeito de existir, quando o mundo, ao meu redor, insistia em me apagar. E no fundo, bem no fundo, eu ainda acreditava que um dia alguém encontraria aquelas palavras e entenderia quem eu era. Não uma menina que obedecia, mas uma menina que sentia, que gritava em silêncio. Os domingos viraram uma sentença gravada no meu corpo, como se cada semana fosse uma contagem regressiva para o mesmo ritual sombrio que se repetia sem falha. Eu sabia que ele viria. Sabia pela maneira como minha mãe acordava mais cedo, colocava água para ferver antes mesmo do sol nascer e passava café forte, aquele que ela só fazia em dias especiais. A cozinha ganhava um cheiro diferente, mais encorpado, quase fingindo alegria. O feijão borbulhava na panela com pedaços de linguiça que só apareciam quando ele estava para chegar. E o arroz era feito com alho e cebola dourada, cheiro que invadia a casa e se misturava à minha ansiedade. Eu sentava à mesa com o caderno do Atividades, fingindo que copiava frases. Mas os olhos grudavam no relógio da parede, observando o ponteiro se mover como um carrasco. Quando faltava pouco para o meio-dia, eu já sabia o que me esperava. Era quase como se o próprio corpo avisasse. O estômago embrulhava, as mãos ficavam frias, e um gosto de metal subia à boca. Eu nunca conseguia almoçar direito nesses dias. O prato ficava cheio, e minha mãe, de pé com os braços cruzados, dizia com impaciência: "Come, Rosa, ele está chegando." Não vai fazer desfeita. Mas eu só olhava para o arroz, como se ele fosse culpado por tudo. O som da campainha era sempre o mesmo. 2 toques curtos, secos, como um micodigo. Eu me encolhia automaticamente. Ela ia até a porta, passava um batom rápido na frente do espelho da sala, ajeitava o cabelo com os dedos e abria com um sorriso decorado. "Bom dia, seu Dário", ela dizia com uma voz que não era dela. Ele entrava carregando 2 sacolas, uma com alimentos e outra com algo qualquer, como se quisesse fingir que trazia presentes. Às vezes era um sabonete, outras vezes um pacote de biscoito recheado, que ele dizia ser para mim, mas que eu nunca conseguia comer. Ele era um homem de voz grossa, andar lento, e olhos que nunca olhavam de verdade, menos, apenas, avaliavam. Tinha sempre uma camisa engomada, um relógio brilhando no pulso, e aquele cheiro de colônia forte que me dava ânsia. Sentava-se à mesa com familiaridade, elogiava a comida da minha mãe como se estivesse num restaurante, dizia que ela era uma mulher de sorte por ter uma filha tão calma. E os dois trocavam risadas vazias enquanto eu fingia que estava em outro lugar. Eu ficava ali parada, esperando que ela me olhasse. E quando o olhar finalmente vinha, era aquele gesto quase imperceptível, um levantar de sobrancelha, um mexer de queixo apontando para o corredor dos fundos, que me dizia: "É hora." Levantava devagar, sentindo os olhos dele nas minhas costas. O caminho até o quartinho era curto, mas parecia um túnel sem fim. Cada passo era pesado, como se eu estivesse andando em areia movediça. Eu nunca olhava para trás. A porta do quartinho rangia quando eu a empurrava, e o som ecoava nos meus ouvidos como um aviso de que mais uma vez eu seria invisível. Lá dentro, o cheiro de umidade parecia mais forte nos domingos. A luz da fresta no alto já não iluminava quase nada, e o chão áspero machucava meus pés descalços. Eu esperava em pé, de braços cruzados sobre o peito,
tentando me proteger. O tempo parecia escorrer de forma diferente ali dentro. Às vezes ele demorava para entrar, fazia questão de me deixar esperando, como se quisesse que eu mergulhasse no próprio medo, antes de tudo. Quando finalmente vinha, a porta se fechava, atrás dele com um baque que me fazia estremecer. Ele falava pouco, mas cada palavra carregava uma ameaça disfarçada. Vamos fazer isso sem drama. Certo, Rosa? Você é uma menina esperta. Eu não respondia, só abaixava os olhos, porque aprendi cedo demais que até o silêncio pode ser uma forma de sobreviver. Depois que ele ia embora, eu voltava lentamente, como se o corpo não obedecesse mais. Sentava no degrau da cozinha, com o rosto voltado para o chão, esperando minha mãe dar alguma instrução. Às vezes ela me mandava tomar banho, outras, simplesmente, ignorava minha presença e continuava lavando a louça, cantarolando baixinho, como se nada tivesse acontecido. Eu olhava para ela e me perguntava como podia ser assim, tão fria, tão indiferente. Uma vez criei coragem e perguntei com voz embargada: por que você me manda para lá? Ela parou o que estava fazendo, se virou devagar e disse: você acha que eu gosto disso? Você acha que eu queria isso para você? Acha que eu tenho escolha? Os olhos dela estavam vermelhos, mas a voz era seca, dura como pedra. Ela disse: Ele paga o gás, Rosa. Ele comprou seu tênis novo. Você queria ir descalça para a escola? E então voltou a lavar os pratos como se tivesse dito tudo. Fiquei ali, em silêncio, com as palavras engasgadas na garganta, porque parte de mim queria odiá-la, mas outra parte, a que ainda era criança, queria apenas que ela me protegesse. Os domingos passaram a ser marcados, não apenas pelo que acontecia no quartinho, mas por tudo que acontecia antes e depois. As palavras que não eram ditas, os gestos silenciosos, o fingimento coletivo de que tudo estava certo. Eu me perguntava se outras famílias viviam assim. Se outras meninas também eram oferecidas em troca de comida e contas pagas. Comecei a imaginar que o mundo era um lugar onde isso era comum, e essa ideia me dava um medo ainda maior. Se tudo fosse assim, então não havia para onde fugir. Não havia ninguém que me salvasse. E no fundo era isso que mais doía. A sensação de que eu estava sozinha, que o mundo todo sabia, mas escolhia não ver, como minha mãe fazia, como o homem fazia, como eu mesma aprendi a fazer, fechando os olhos por dentro, sonhando com um lugar onde a porta nunca fechava as minhas costas naquele tempo. O quartinho dos fundos não era só um espaço físico, era um lugar dentro de mim, onde eu guardava tudo que doía. Cada vez que entrava ali, uma parte de mim se apagava, e cada vez que eu saía, eu tentava segurar o que restava. Era como se eu vivesse entre portas, a que minha mãe fechava por fora, e a que eu fechava por dentro para conseguir continuar. Eu era só uma menina, mas sentia que estava envelhecendo rápido demais, e tudo isso acontecia antes mesmo do almoço. Foi numa quarta-feira silenciosa, com o céu nublado e o vento assoviando pelas frestas da janela, que eu escrevi o bilhete. Eu tinha 9 anos, e apesar de ainda ser criança, sentia que havia vivido mais do que minha idade permitia. Já sabia reconhecer o som das mentiras, o peso dos silêncios e a diferença entre um carinho e um castigo disfarçado. Aquele dia começou como qualquer outro, menos minha mãe saiu cedo para fazer faxina na casa de uma vizinha, e eu fiquei sozinha, com a tarefa de varrer o quintal e esquentar o almoço. Mas não consegui fazer nada disso. Fiquei parada na sala, olhando para a estante antiga que tinha os livros doados por uma professora, aqueles de capa dura, encardidos nas bordas, livros que ninguém lia. E ali, entre um volume de histórias bíblicas e um atlas rasgado, pensei que talvez aquele fosse o único lugar no mundo onde minha voz poderia viver em paz, porque eu já não aguentava mais calar, não suportava mais guardar tudo sozinha. Foi então que corri até meu caderno de caligrafia. Arranquei uma folha com cuidado e comecei a escrever com a letra tremida, o lápis de ponta grossa forçando o papel amarelado. Escreve devagar como quem pisa em terra desconhecida. Se alguém achar isso, por favor, me leve embora. Eu sou boa. Eu prometo que não dou trabalho. Depois fiquei olhando para aquelas palavras como se fossem uma espécie de milagre, um pedaço do meu coração que finalmente conseguia sair para fora. A dobra
do papel foi feita com cuidado, como se eu estivesse embalando um segredo precioso. Caminhei até a estante e procurei um livro grosso, daqueles que ninguém jamais abriria. Escolhi um de capa verde escura, cheio de palavras difíceis, e enfiei o bilhete bem no meio, apertando com força para que ele ficasse ali, escondido, mas esperando. Não sabia quem poderia encontrar, nem quando, nem como, mas saber que ele existia, saber que havia uma parte de mim registrada em algum lugar fora do meu corpo, me trouxe uma sensação estranha de alívio, como se eu tivesse deixado uma garrafa com mensagem no mar, esperando que as ondas levassem até alguém que entendesse. Por um instante, me senti mais leve. Sentei no sofá e fechei os olhos, imaginando alguém, talvez uma mulher bondosa, encontrando o bilhete e vindo me buscar. Imaginava um abraço apertado, daqueles que apertam sem machucar, uma mão passando no meu cabelo dizendo que tudo ia ficar bem. Queria tanto acreditar que esse alguém existia, que esse mundo existia, porque naquele momento, dentro daquela casa, tudo parecia cinza, abafado, sem saída. Mas a realidade não esperou muito para me lembrar de onde eu estava. No fim daquela tarde, minha mãe voltou, suada e com um olhar cansado. Jogou a bolsa em cima da mesa e reclamou da vida como sempre fazia. Disse que estava com dor nas costas, que a patroa era uma mulher nojenta, que o dinheiro mal daria para comprar o gás. Eu fiquei escutando calada, mexendo na colher dentro do copo de leite ralo que ela me deu. Ela me olhou de canto e perguntou com a voz arrastada: "Fez o que eu mandei?" Eu balancei a cabeça, afirmando, sem levantar os olhos: "Boa, assim, a gente se entende." Aquelas palavras grudaram em mim de um jeito estranho. Boa menina. Era isso que eu precisava ser? Obediente, quieta, invisível. Era esse o preço da sobrevivência? Achei que talvez fosse. Então aceitei, ou pelo menos fingi aceitar. Nos dias seguintes, voltei a passar por tudo de novo. Os domingos continuaram, o cheiro da comida continuou, o homem continuou. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Eu sabia que o bilhete estava ali, sabia que ele me esperava, e isso me dava forças, por mais contraditório que fosse. Era como se minha alma tivesse encontrado uma fresta de ar no fundo de um poço. E quando eu entrava no quartinho, fechava os olhos e pensava no bilhete. Imaginava ele sendo encontrado por alguém que se importasse, alguém que perguntasse por mim. Comecei a sonhar com essa pessoa. Menos às vezes era uma professora, às vezes uma mulher de cabelo branco, como aquelas que eu via passando na rua, com sacolas de feira, olhando as crianças, com doçura. Use Sonros. Essa mulher batia na minha porta e dizia: "Eu li suas palavras, Rosa. Agora, você vem comigo." Esses sonhos eram tão reais que por alguns minutos me faziam esquecer da dor. Certa noite, acordei com um barulho no telhado. O vento estava forte, a casa fazia rangidos, como se estivesse reclamando do frio. Levantei da cama e fui até a estante, impulsiva, como se quisesse conferir se o bilhete ainda estava lá. Peguei o livro com cuidado, abri na página certa e encontrei o papel exatamente onde eu tinha deixado. Fiquei ali em pé, segurando ele entre os dedos, e sussurrei no escuro: "Me leva embora, por favor." Foi a primeira vez que falei aquilo. Voz alta, e só de ouvir minha própria voz dizendo essas palavras, senti uma dor profunda, mas também uma coragem nova. Era como se minha dor tivesse ganhado forma, nome, volume. Recoloquei o bilhete no livro e voltei para a cama. Abracei o travesseiro e chorei em silêncio, com o corpo todo tremendo, mas com a certeza de que, em algum lugar, eu ainda existia. No fundo, eu sabia que aquele bilhete talvez nunca fosse encontrado, mas eu também sabia que ele não era só um pedido de socorro, ele era uma prova de que eu não aceitei aquilo como certo, de que, mesmo sendo pequena, mesmo sendo sozinha, eu ainda sabia o que era certo e errado, que eu ainda me via como alguém que merecia ser salva. E isso, naquele momento da minha vida, era tudo o que eu podia ter: uma folha de papel escondida num livro esquecido, um sussurro escrito com esperança, uma semente de liberdade plantada num lugar onde ninguém olhava, mas onde um dia alguém poderia ler e me ver. Se essa história tocou
o seu coração de alguma forma. Se despertou em você emoção, empatia ou esperança, eu peço com muito carinho, deixe o seu curtir nesse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente essas palavras. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever, porque cada nova pessoa que chega aqui fortalece essa corrente do bem. Pode ter certeza que eu fizer isso, você estará nas minhas orações. De verdade. Que tudo de bom aconteça na sua vida, que sua caminhada seja leve e que o amor e a paz nunca faltem no seu coração. Obrigada por estar aqui e por permitir que minha história encontre abrigo no seu olhar. Aos 17 anos, já não era mais uma menina. Meu corpo havia mudado, minha mente também, mas o peso do que vivi nos anos anteriores continuava comigo, grudado como poeira, entranhada na pele. O quartinho dos fundos não era mais usado com tanta frequência quanto antes, mas o silêncio da minha mãe, a sombra daquele homem e a sensação de abandono continuavam do mesmo jeito. Eu já não escrevia bilhetes, já não acreditava que alguém viria me buscar. Mas havia algo dentro de mim que começou a se agitar. Um incômodo, uma vontade de sair dali, que crescia a cada dia. Como se eu estivesse presa em uma caixa que ficava menor todas as manhãs. A rotina seguia, com sua crueldade discreta, menos lavar roupa, fazer o almoço, fingir normalidade, enquanto minha mãe fingia que não lembrava do passado. Era como se ela tivesse enterrado tudo em algum canto da mente e me esperasse fazer o mesmo. Mas eu não conseguia esquecer, e num fim de tarde abafado, quando o sol queimava o chão do quintal, aconteceu algo pequeno, mas que mudou tudo. Ela deixou cair a chave da porta dos fundos. Não viu. Estava distraída, remexendo a bolsa atrás de moedas para comprar cigarros, e a chave caiu devagar, fazendo um som metálico no chão de cimento. Eu congelei, olhei para ela que resmungava alguma coisa, e depois olhei para a chave. Peguei com cuidado, como quem segura uma promessa, e enfiei no bolso do meu vestido sem dizer nada. Guardei aquela chave como quem guarda uma arma. Sabia que não podia usar ainda, mas também sabia que ela podia me salvar. Passei os dias seguintes tentando imaginar como seria fugir. Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém fora do bairro, não sabia o que me esperava além daquelas ruas cheias de poeira e esgoto, mas qualquer lugar era melhor do que aquele. Comecei a observar os ônibus que passavam na avenida próxima, lia os destinos no letreiro eletrônico e pensava: se eu subir num desses e for até o fim da linha, será que alguém me ajuda? Fiz planos em silêncio como fazia quando criança. Calculava o tempo que minha mãe levava para dormir depois de tomar os remédios. Ela costumava deitar cedo, o corpo cansado, afundado na cama, e demorava menos de 15 minutos para começar a roncar. Esperei uma semana. Não dormi direito em nenhuma das noites. Ficava deitada, com os olhos abertos, a chave apertada na mão debaixo do travesseiro, o coração batendo alto demais, até que chegou o dia. Era uma terça-feira, e eu decidi que não ia esperar mais. Naquela noite, minha mãe jantou pouco, como sempre. Tomou os remédios com goles longos de água e deitou sem dizer boa noite. O quarto dela era colado ao meu, separado apenas por uma parede fina que deixava vazar os sons da respiração pesada. Esperei. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente tive certeza de que ela dormia, levantei devagar, sem acender a luz. Peguei minha mochila escolar, coloquei dentro algumas roupas velhas, um pedaço de pão dormido, uma garrafa de água e os R$ 5 que encontrei esquecidos no fundo de uma gaveta da cozinha. Foi pouco, mas era tudo que eu tinha. Fui à porta dos fundos, tirei a chave do bolso e, com mãos trêmulas, girei a fechadura. O clique foi tão alto aos meus ouvidos que por um segundo achei que ela ia acordar, mas não acordou. Abri a porta com cuidado, senti o vento gelado da noite batendo no rosto, e pela primeira vez em muitos anos, saí sem avisar. Com passos firmes, o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Não chorei de tristeza, menos chorei
de medo e de alívio, ao mesmo tempo. Eu estava indo embora, e isso era maior do que tudo. Caminhei por horas, até chegar na rodoviária da cidade. Já era quase madrugada. O lugar estava quase vazio, com meia dúzia de pessoas dormindo nos bancos de metal, e um senhor vendendo café em um carrinho improvisado. Me aproximei dele com timidez. Era um homem simples, com mãos calejadas e olhos cansados. Mas não me olhou com desconfiança. Perguntou: "Tá esperando alguém, menina?" Eu não sabia o que dizer. Fiquei calada por alguns segundos. E depois, respondi com a voz baixa: "Fugi de casa." Ele arqueou as sobrancelhas e coçou a cabeça. "Tem pra onde ir?" Balancei a cabeça, negando. Ele me observou em silêncio por um tempo. Depois suspirou e disse: "Senta ali. Quando eu terminar aqui, levo você pra falar com minha irmã. Ela talvez possa te ajudar." Eu não entendi direito, mas obedeci. Sentei num banco e fiquei ali, observando os carros passarem na estrada ao longe, com os olhos ardidamente abertos, com medo de dormir e perder aquilo. Alguma coisa me dizia que, pela primeira vez, alguém tinha me ouvido. A irmã dele, Dona Cida, era uma mulher pequena, de rosto redondo e voz firme. Morava em uma casa simples perto da estação, com 3 filhos e um cachorro que latia mais. Duque Moria me recebeu com um olhar desconfiado. Mas depois que o irmão contou o que sabia, ela me deixou ficar. Disse que podia dormir por uns dias num colchão no canto da sala, até entender o que fazer com a minha vida. Agradeci tanto que fiquei sem palavras. E naquela primeira noite, deitada num chão duro, mas seguro, ouvi o silêncio pela primeira vez. Era um silêncio de paz, de liberdade, de recomeço. O travesseiro cheirava a sabão em pó, e o cobertor era áspero, mas me cobriu como um abraço. Eu não sabia o que viria depois, não sabia como ia sobreviver, como ia trabalhar, estudar, viver, mas sabia que nunca mais voltaria para aquela casa, nunca mais pisaria no quartinho dos fundos, nunca mais deixaria que alguém decidisse o valor da minha vida em troca de um saco de arroz. Ali, naquela madrugada fria, sozinha mas livre, começou minha verdadeira história. E mesmo com medo, mesmo sem rumo, eu sabia que tinha feito a coisa certa, porque pela primeira vez, fui eu quem abriu a porta. E dessa vez, não olhei para trás. O começo foi difícil, mais do que eu poderia ter imaginado, mas havia uma diferença fundamental entre a dor de antes e a de agora. Essa eu escolhi. Pela primeira vez, eu sentia o peso da fome, do cansaço, da incerteza, mas não sentia mais o peso da vergonha. Eu ainda morava no canto da sala da Dona Cida, em um colchão fino com um travesseiro que afundava no meio, mas todos os dias eu acordava com a esperança de estar um passo mais longe do que vivi. Ela me deixava ajudar com as tarefas de casa em troca de comida e abrigo. E às vezes, quando estava de bom humor, me deixava vender doces na frente da escola das crianças dela. Eu ficava, olhe, com a caixa de isopor no colo, sorrindo para os alunos que saíam correndo ao fim das aulas, torcendo para que alguém comprasse um brigadeiro, um bolo no pote, qualquer coisa que me ajudasse a juntar moedas. Uma tarde, enquanto contava os trocados sentada no maio-fio, vi um grupo de crianças sentadas no chão da calçada, com seus cadernos abertos, fazendo tarefa. Fiquei observando de longe, quieta, e um deles deixou cair um lápis. Peguei e entreguei, e ele sorriu e disse: "Obrigado, moça." Aquele moça me deu um nó na garganta. Eu me dei conta de que ninguém mais me chamava de menina. Foi ali que entendi que eu precisava voltar a estudar, que precisava correr atrás daquilo que me foi arrancado. Quando contei isso à Dona Cida, ela cruzou os braços, franziu a testa e soltou um suspiro longo, como quem já viu muito da vida. "Você quer estudar?" Ela repetiu, como se a ideia fosse ousada demais. Eu balancei a cabeça com firmeza e disse: "Quero, eu sei que posso." Ela não respondeu de imediato, ficou me encarando, depois virou as costas e continuou lavando a louça. No dia seguinte me chamou até a cozinha e largou em cima da mesa uma folha dobrada. "Supletivo. É perto daqui. Vai lá e vê se ainda dá para se inscrever." E eu tremi, dos pés à cabeça. Aquilo parecia um sinal, uma permissão. Me arrumei com a melhor roupa que tinha menos, que ainda era a pior entre todas do armário dela.
menos. E fui até o colégio. Cheguei com o coração disparado, o medo colado na pele, achando que iam rir de mim, mas não riram. Me deram um formulário, pediram um documento que eu nem tinha, e mesmo assim disseram que eu poderia começar as aulas enquanto resolvia isso. Voltei para casa sorrindo, como não sorria há anos. Era um sorriso tímido, quase com culpa, como se fosse proibido sentir alegria depois de tudo que passei. No início, eu sentava no fundo da sala, calada, encolhida, com medo de errar. Mas os professores eram pacientes. E os colegas, em sua maioria, adultos como eu, que também haviam parado a vida no meio do caminho, menos me tratavam com respeito. Aos poucos, fui ganhando confiança. Descobri que gostava de escrever, que tinha facilidade com leitura, e que a minha dor, aquela que um dia tentei esconder em bilhetes secretos, agora podia ser usada como força. Escrevi uma redação sobre superação e ganhei uma menção honrosa na escola, quando recebi o elogio da professora, que me chamou do exemplo de coragem. Senti algo dentro de mim se remexer. Pela primeira vez, alguém me via de verdade. Alguém reconhecia que, mesmo sem nome, sem passado bonito, sem pais presentes, eu tinha valor. E isso mudou tudo. Consegui um emprego como ajudante de cozinha em uma lanchonete do bairro. Era pesado, com horas longas e pouco descanso, mas eu segurava firme. Lavava pratos, limpava chão, carregava caixas, e à noite, com as mãos calejadas e o corpo dolorido, ainda ia para a escola, com meu caderno amassado debaixo do braço. Dormia pouco, comia o que dava, mas sentia uma energia diferente crescendo dentro de mim. Era como se a cada nova palavra aprendida, a cada conta resolvida, eu arrancasse mais uma raiz daquele passado. Um dia, enquanto varria o chão da lanchonete, o dono, seu Armando, perguntou por que eu sempre lia os jornais velhos antes de jogá-los fora. Respondi, porque eu gosto de saber do mundo, porque eu quero entender o que acontece fora daqui. Ele ficou em silêncio por um momento, e depois me ofereceu um horário menor no trabalho, para que eu pudesse estudar mais. Foi um gesto simples, mas para mim, imenso. Comecei a sonhar alto algo que antes parecia proibido. Foi assim que aos poucos fui me redescobrindo. Aquela menina do quartinho ainda morava em mim, é verdade, mas já não mandava mais. Ela agora era só uma lembrança, uma parte da história, não a autora. Comecei a escrever mais, não só em cadernos escondidos, mas em folhas abertas, em redações, em diários. Escrevia sobre mim, sobre o que eu sentia, sobre o que eu queria. E escrever passou a ser meu jeito de respirar. Me sentia viva ao escrever. Era como se cada frase fosse uma prova de que eu estava vencendo. E foi nesse processo que entendi que minha dor não precisava ser só dor. Ela podia ser caminho, ponte, direção. Um dia, numa aula sobre profissões, a professora pediu que escrevêssemos o que gostaríamos de ser no futuro. Alguns escreveram cabeleireira, motorista, balconista. Eu escrevi: quero trabalhar ajudando outras mulheres a não passarem pelo que passei. Quero ser alguém que escuta. Não sabia ainda o nome da profissão, mas já sabia exatamente o que queria ser. E mesmo sem diploma, sem certeza, sem saber se conseguiria, decidi que ia atrás disso, porque eu sabia o que era precisar de alguém. E na outra. E isso ninguém me tirava mais. Aos 20 anos, com meu certificado de conclusão do ensino fundamental nas mãos, entrei em um curso técnico de assistência social. Era pouco perto dos sonhos que tinha, mas era mais do que jamais imaginei que teria. Me sentei na primeira fileira, caderno novo, lápis apontado e um coração cheio de história. E ali, enquanto a professora explicava sobre direitos, proteção, acolhimento, eu senti uma força tão grande me invadir que fechei os olhos e pensei: eu consegui sair. E agora? Eu vou voltar. Não para sofrer de novo, mas para puxar outras comigo. Porque o que me fizeram nunca deveria ter sido feito. Mas o que eu faço agora é escolha minha. E é isso que me dá paz. Era uma tarde abafada de verão, quando tudo voltou,
com uma força que eu não esperava. Já fazia tempo que eu não pensava nos detalhes. Eu havia aprendido a colocar a dor em caixas, organizadas, trancadas com cadeados, invisíveis, que me protegiam. Havia anos que eu não entrava em um quartinho escuro, a não ser nos sonhos, ou melhor, nos pesadelos. E mesmo neles, era como se eu assistisse tudo de fora, como se não fosse mais comigo. Eu estava trabalhando em uma organização não governamental pequena do bairro, ajudando no acolhimento de adolescentes em situação de risco. Era um trabalho difícil, mas bonito. Ver aquelas meninas chegarem assustadas, cheias de medo e desconfiança, e aos poucos começarem a se abrir, era como ver meu próprio reflexo voltando à vida em outras faces. Naquele dia, uma jovem chamada Bruna, de 15 anos, chegou acompanhada de uma conselheira tutelar. Tinha os olhos vazios, as roupas sujas e a voz calada. Eu me sentei com ela numa sala simples. Só uma mesa, 2 cadeiras e uma garrafa d'água. Esperei o tempo dela. Era assim que eu aprendi a fazer. Não se força a dor alheia. Ela vem quando encontra espaço. Quando ela finalmente falou, sua voz saiu fina, hesitante. Disse: ele dizia que era culpa minha, que eu provocava. E antes mesmo de pensar, senti meu corpo congelar. Aquela frase atravessou minhas defesas como uma lâmina. Culpa minha. Eu provocava eram exatamente as palavras que ouvi aos 9 anos, quando tentei falar sobre o que acontecia no quartinho, e minha mãe me cortou com frieza. Era como ouvir minha infância gritando de volta, usando outra voz, outro rosto. Respirei fundo, tentando manter a postura, mas por dentro, eu tremia como vara verde. Bruna olhava para mim como se buscasse alguma resposta, alguma confirmação de que ela não estava errada por sentir aquilo. E eu, com um coração descompassado, só consegui dizer: não era culpa sua. Nunca foi. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu me sentia por dentro. Ela baixou os olhos e eu a deixei chorar. Não perguntei detalhes, não quis invadir. Só fiquei ali, segurando aquele silêncio pesado ao lado dela. Quando saiu da sala, me levantei devagar e fui até o banheiro. Tranquei a porta e encostei a testa na parede fria. Meu corpo inteiro vibrava de lembranças. Eu não queria lembrar, não daquela forma, mas não tinha como evitar. Bruna me arrancou do presente e me jogou de volta nos anos mais escuros da minha vida. As imagens voltaram em flashes. O cheiro de mofo, a fresta do luz, o som da porta trancando. Voltei a ser a menina do quartinho, assustada, em silêncio. Mas agora, eu era adulta, e isso fazia toda a diferença. Naquela noite, cheguei em casa e fui direto ao armário onde guardava algumas caixas antigas. Eu sempre soube que aquele livro ainda estava lá, o mesmo onde escondi meu bilhete quando criança. Por algum motivo, trouxe comigo quando fugi, como se fosse um pedaço da minha alma, uma testemunha muda da minha história. Sentei no chão da sala, abri a caixa e encontrei o livro. Era pesado, a capa desbotada, as páginas amareladas com o tempo, e lá estava ele, o bilhete. A dobra estava gasta, o papel quase quebradiço, mas as palavras ainda legíveis. Se alguém achar isso, por favor me leve embora. Eu sou boa, eu prometo que não dou trabalho. Li e reli, como se estivesse lendo pela primeira vez. Taquai, com os dedos, como se tocasse na menina que fui. Me vi ali inteira e chorei. Chorei por tudo que não chorei quando deveria. Chorei pelas vezes que me calei, pelas noites que dormi com medo, pelas palavras que engoli. Chorei pela Rosa criança, esquecida no tempo, pedindo socorro num pedaço de papel. E ali naquele chão, entendi que ainda havia partes minhas que não tinham sido curadas. Que a dor que me impulsionou até aqui ainda morava dentro de mim, escondida, esperando o momento de sair. No dia seguinte fui trabalhar com um coração mais sensível, mas também com uma nova clareza. Eu não podia só ajudar as outras. E eu também precisava me ajudar. Fui até a coordenadora da organização não governamental, Dona Marlene, uma mulher forte, de cabelos brancos e olhos atentos. Contei tudo pela primeira vez. Contei tudo para alguém de forma direta, sem esconder, sem florear. Ela me ouviu em silêncio, as mãos cruzadas sobre a mesa, e quando terminei, disse apenas:
Você precisa contar isso para elas. E you know. Entendi de imediato. Perguntei, para quem? E ela respondeu, para elas, as meninas. Elas precisam saber que quem cuida delas também sabe o que é ser ferida. Isso dá forca, Rosa, dá sentido. Fiquei em silêncio. A ideia me assustava, mas também me chamava. Voltei para casa naquela noite com a cabeça cheia. Sentei diante do caderno e comecei a escrever meu depoimento, como se fosse uma carta. Escrevi com detalhes, com coragem. Escrevi como quem finalmente acende a luz de um quarto que passou anos na escuridão. E quando eu terminei, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Na semana seguinte, durante uma roda de conversa com as meninas, pedi a palavra, olhei para cada rosto, vi nelas as versões mais novas de mim mesma. Peguei a folha e comecei a ler. No início minha voz falhou, mas continuei, uma frase depois da outra. Quando termina, havia silêncio, não aquele silêncio de medo que eu conhecia tão bem, mas um silêncio de respeito, de espanto, de acolhimento. Bruna foi a primeira a me abraçar. Depois, outras vieram. Uma menina disse: achei que só eu sentia isso. Outra murmurou: você me deu esperança. E foi nesse momento que eu entendi: minha história, aquela que me machucou tanto, podia ser a ponte para salvar outras. Que minha dor, quando compartilhada com verdade, virava cura. E ali, rodeada por meninas que aprenderam a confiar em mim, não porque eu era perfeita, mas porque eu sobrevivi. Eu soube menos com uma certeza, tranquila menos que eu nunca mais seria aquela menina do bilhete escondido. Eu agora era Rosa, a mulher que ouviu, que sentiu, que caiu, mas que se levantou para puxar outras com ela. Porque ninguém nasce forte. A gente se constrói assim, um pedaço por vez, palavra por palavra. E eu estava, enfim, inteira. Na primeira vez que contei minha história em público, minhas mãos suavam tanto que mal consegui segurar o microfone. Eu tinha ensaiado as palavras dezenas de vezes, lido em voz alta para mim mesma, diante do espelho. E mesmo assim, quando subi ao pequeno palco montado no salão comunitário da vila, minhas pernas tremeram, como se estivessem prestes a me trair. O espaço era simples, com cadeiras de plástico enfileiradas, ventiladores de parede que rodavam lentos, e uma plateia modesta composta por mulheres, adolescentes e algumas mães com crianças no colo. Eu sabia que muitas daquelas pessoas carregavam suas próprias cicatrizes, mesmo que não dissessem. Sentia nos olhos delas o mesmo peso que um dia eu carreguei. Marlene, a coordenadora da organização não governamental, me olhou do canto da sala com um gesto discreto, de apoio. Respirei fundo, segurei o papel com minha história nas mãos e comecei a falar. A primeira frase foi difícil, minha voz embargou, mas eu continuei, porque naquele momento eu já não estava mais falando apenas por mim, estava falando pela menina que fui, por Bruna, por todas as outras que não podiam ou não conseguiam colocar a dor em palavras. Contei do quartinho dos fundos, da fresta de luz na parede mofada, do cheiro da comida de domingo, que me avisava que o medo estava chegando. Contei da mãe que não soube me proteger, do homem que dizia que era ajuda, das noites em que dormi com a alma rasgada, mas o rosto limpo de lágrimas. Falei do bilhete que escondi num livro velho, da fuga com uma mochila nas costas, do travesseiro emprestado numa casa estranha. E quando disse que passei anos, achando que tudo era culpa minha, vi olhos marejarem na plateia. Alguém fungou discretamente, na segunda fila. Uma adolescente, sentada ao lado da mãe, segurava a mão dela com força. Era isso. Eu sabia que era isso. Eu precisava chegar nelas, nas que ainda não sabiam que tinham o direito de gritar, que podiam romper com o silêncio, sem medo de não serem ouvidas. A cada frase que eu lia, sentia como se um peso ancestral fosse se desprendendo do meu peito. E quando olhei ao redor, e vi mulheres balançando a cabeça em concordância, em reconhecimento, entendi que minha história não era apenas minha, era nossa. Depois que terminei de falar, houve um silêncio que durou alguns segundos, mas que parecia eterno, um silêncio respeitoso, cheio de emoção, e então os aplausos vieram. Não foram ensurdecedores, mas foram sinceros. E mais do que o som das palmas,
foi o que aconteceu depois que me marcou. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo preso com grampo e olhos fundos, se aproximou com passos hesitantes. Me abraçou sem dizer nada, e quando se afastou murmurou: demorei 50 anos para ouvir alguém falar o que eu vivi. Outra mulher veio logo em seguida, puxando a filha pela mão. Obrigada, Rosa. Eu nunca tive coragem de contar para ela. Hoje, você me ajudou. Fiquei ali, recebendo abraços, olhares, palavras que saíam em sussurros, mas que carregavam décadas. The Door Reapers. E ali, naquele salão abafado, entendi o poder que a palavra tem quando é entregue com verdade. Não como espetáculo, não como denúncia fria, mas como ponte. E por mais difícil que tenha sido, naquele momento, eu soube que faria aquilo outras vezes. Na semana seguinte, recebi um convite de uma escola pública para conversar com os alunos sobre violência doméstica e resiliência. Era uma turma do ensino médio, adolescentes agitados, que no início pareciam dispersos. Mas bastaram 5 minutos de conversa, e meus olhos fixos nos deles, para o silêncio se impor. Eu contava, e eles escutavam, não com o olhar de curiosidade mórbida, mas com aquele silêncio que só os que já sentiram sabem fazer. No fim da palestra, um menino se levantou e disse: eu achava que só menina passava por isso. Obrigado por abrir meus olhos. Outra garota veio e me entregou uma carta dobrada, dizendo que nunca tinha contado para ninguém que o padrasto a machucava. A carta tremia nas mãos dela, e a minha vontade era pegá-la no colo como se fosse minha filha. Eu nunca quis ser heroína, nunca quis ser símbolo de nada. Mas ali naquela sala, percebi que o que eu vivi, por mais cruel que tenha sido, não ia me definir como vítima, ia me tornar ferramenta de transformação. Na volta para casa, sentei no ônibus com a cabeça encostada no vidro e deixei as imagens passarem pela janela, como se fossem cenas de um filme que eu ainda não tinha terminado. As ruas, os rostos, as janelas abertas nas casas, as mães com seus filhos no colo, tudo parecia mais vivo. E dentro de mim, algo pulsava com uma força nova. Lembrei do meu primeiro bilhete, das palavras escritas, com lápis grosso e medo. Lembrei da sensação de estar trancada, invisível, esperando alguém me encontrar. E agora, eu era aquela pessoa que encontrava outras, que lia nas entrelinhas o que ninguém dizia, que acolhia os silêncios dos outros, com o mesmo cuidado com que, um dia, desejei ser acolhida. Eu não tinha uma resposta mágica, não resolvia a dor de ninguém com um toque, mas oferecia algo mais importante: escuta, presença, verdade. E isso, eu aprendi, salva. Ao chegar em casa, coloquei a bolsa no sofá, tirei os sapatos e fui até o espelho do corredor. Olhei para mim com calma. Vi uma mulher de traços simples, marcas no rosto, olhos cansados, mas firmes. Toquei meu próprio reflexo com a ponta dos dedos e disse baixinho: você sobreviveu. E agora vive e faz viver. E essa frase ecoou no corredor dentro do meu peito, como uma oração, porque era isso que eu me tornei. Não apenas sobrevivente, mas semente. Uma semente que brota em lugares secos, que insiste mesmo em terra dura. Eu era rosa, de novo, mas agora, com raiz, caule e flor, e nenhuma sombra no mundo podia apagar isso. Com o passar dos meses, minha história começou a ganhar caminhos que eu jamais teria imaginado. Comecei a ser chamada com mais frequência para falar em reuniões de mulheres, encontros comunitários, escolas e até em cultos de igrejas evangélicas, onde, com um microfone na mão e o coração palpitando, eu contava a verdade da minha vida, como um testemunho. A primeira vez que me vi num cartaz impresso com meu nome embaixo da palavra convidada especial, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Não por vaidade, mas por estranhamento. Rosa, a menina que ninguém via, agora era chamada para ser ouvida. A mulher invisível, que passou a infância escondida atrás de portas fechadas, agora estava em destaque, com gente esperando para escutar o que ela tinha a dizer. Mas mais do que isso, era a resposta que eu via nos olhos das pessoas que me mostrava que algo maior estava acontecendo. As histórias que eu contava,
As dores que eu revelava com coragem faziam eco nas outras, e em cada rosto emocionado, em cada lágrima silenciosa que caía na plateia, eu via uma parte minha se curando. Mais um pouco. Certa manhã, fui convidada para uma palestra numa escola de ensino fundamental. A diretora me recebeu com um abraço caloroso e disse: "Eles precisam te ouvir, Rosa. Nossos alunos vivem realidades difíceis. Muitos não têm apoio em casa, e nós estamos tentando evitar que o ciclo de violência continue." Entrei na sala de aula, onde crianças entre 10 e 13 anos me esperavam em silêncio curioso. Vi olhinhos atentos, bacas semobertes, cadernos fechados sobre as carteiras. Sentei na cadeira de frente para eles e comecei falando devagar, sem termos difíceis, apenas com a verdade simples. Disse que quando era pequena, havia vivido algo que não era justo, que me fazia ter medo da noite, das pessoas, da minha própria casa, e que por muito tempo achei que era culpa minha. Contei sobre o bilhete escondido no livro, sobre a fuga, sobre a senhora que me acolheu, sobre as noites na rodoviária. Falei com calma, sem rodeios, e vi, mais uma vez, o silêncio da escuta verdadeira tomar conta do lugar. Quando terminei, uma menina de trança levantou a mão e perguntou: "Você ainda tem medo, tia Rosa?" Eu sorri com os olhos marejados e respondi: "Às vezes, sim, mas agora eu sei que posso fazer algo com o medo. Posso usá-lo como impulso, como farol." Ela assentiu com a cabeça, e vi nos olhos dela que aquilo fez sentido depois da aquela apresentação. Comecei a ser procurada por assistentes sociais, psicólogos, lideranças de bairro. Queriam que eu participasse de rodas de conversa, oficinas, grupos de apoio. Me convidaram para gravar vídeos curtos com mensagens de acolhimento e força para serem compartilhados nas redes sociais. No início eu ficava tímida diante das câmeras, achava minha voz estranha, minha imagem dura. Mas então me lembrava da menina que fui, da menina que desejava ouvir exatamente aquilo que eu agora dizia: "Você não tem culpa, você tem valor, você pode recomeçar." Essas frases viraram meu mantra, meu hino pessoal. Comecei a repetir para mim mesma, sempre que o passado tentava me puxar de volta. E com o tempo, percebi que quanto mais eu falava, mais eu me libertava. Cada história que eu contava, cada dor que eu transformava em palavra, era como soltar uma pedra do meu peito. Não apagava o que vivi, mas transformava o peso em ponte. Em uma dessas apresentações, num evento sobre políticas públicas para mulheres, conheci um vereador da região, um homem simples, mas atento ao que ouvia. Depois que falei, ele me procurou, apertou minha mão com firmeza e disse: "Rosa, sua história não pode ficar só em rodas de conversa. A gente precisa levar isso para dentro das escolas, dos centros de apoio. Isso pode salvar vidas." Fiquei surpresa, hesitei, mas ele continuou: "Você já pensou em transformar esse seu trabalho em um projeto permanente?" Eu nunca tinha pensado, não sabia nem por onde começar, mas ele se ofereceu para ajudar, apresentou-me a uma equipe da Secretaria de Assistência Social e, em pouco tempo, meu depoimento virou parte de um programa educativo chamado Vozes que Florescem. O nome foi ideia minha. Disse que era porque mesmo uma flor nascida no concreto ainda podia desabrochar, se houvesse sol, água e cuidado, com o apoio deles. Comecei a visitar escolas regularmente e também participei de encontros com educadores, ensinando como identificar sinais de abuso em crianças e adolescentes. O projeto cresceu, outras mulheres começaram a contar suas histórias também. Eu não era mais a única, e isso me emocionava profundamente. Era como ver meu silêncio antigo se desdobrando em muitas vozes. Mulheres que antes não conseguiam nem dizer seus nomes em público, agora falavam, diante de auditórios lotados. E todas elas diziam, de um jeito ou de outro: "Rosa me inspirou." Ouvir isso doía, mas também me curava, porque eu sabia que não tinha sido em vão. Nenhum dia trancada naquele quartinho dos fundos tinha sido inútil. Nenhuma lágrima escondida no travesseiro tinha sido esquecida. A dor, enfim, estava encontrando seu propósito. Hoje, quando saio de casa com minha pasta de papéis, Muse Forraitos e meu crachá do projeto,
Sinto que carrego comigo todas as versões de mim mesma. A menina de 7 anos que escreveu o bilhete, a adolescente que fugiu com uma mochila e R$ 5 no bolso, a mulher que chorou diante do espelho, tentando se reconhecer. Todas elas caminham comigo. Às vezes me pego conversando baixinho sozinha, como se falasse com elas. Digo: a gente conseguiu, viu? A gente chegou até aqui, porque não foi só uma vitória minha, foi uma travessia. E cada passo que dou agora tem um propósito. Cada fala minha tem um destino. Porque quando uma mulher quebra o silêncio, ela não se liberta sozinha. Ela abre caminho para outras também atravessarem a escuridão. E hoje, mais do que nunca, eu sei, minha voz, antes calada, é agora ferramenta de transformação. E ninguém pode tirar de mim, naquele dia. Quando entrei na escola, onde fui convidada a falar para uma turma de professores e alunos, algo dentro de mim parecia diferente. Não era nervosismo, nem ansiedade, era uma sensação de retorno, como se eu estivesse fechando um ciclo que durou mais de 60 anos. Caminhei pelos corredores com o som dos meus passos ecoando entre as paredes, e tudo me parecia ao mesmo tempo novo e familiar. As vozes dos alunos nas salas, o cheiro de giz, misturado com café vindo da sala dos professores, os murais coloridos com recados e desenhos, era como se eu voltasse ao passado, mas com a mulher que sou hoje caminhando. No lugar da menina que fui, na sala da coordenação, uma professora sorridente me recebeu com um abraço afetuoso e disse: Rosa, temos uma surpresa para você. Fiquei sem entender. Segui com ela até o auditório, e antes mesmo de entrar, ouvi aplausos, muitos, um burburinho de vozes, jovens, animadas, emocionadas. Quando abriram a porta, vi que o auditório inteiro estava lotado. Alunos, professores, funcionários, mães e pais de alunos, todos sentados, me esperando. Havia um banner no fundo do palco com meu nome e a frase, uma voz que rompeu o silêncio, uma história que inspira. Fiquei parada por um instante, sentindo os olhos se encherem d'água, mas sem permitir que escorressem. Eu precisava estar inteira naquele momento. Subi os degraus do palco lentamente. E, quando me entregaram um microfone, não li nada do que tinha preparado. Olhei para aquela plateia cheia de rostos jovens e falei do coração. Eu passei boa parte da vida me sentindo invisível. Cresci achando que não valia nada, que meu sofrimento era segredo, que minha dor era culpa minha. Fui trancada dentro de um quartinho, física e emocionalmente, durante muitos anos. Mas hoje eu tô aqui, hoje eu sou escutada. E não porque minha história é triste, mas porque ela é verdadeira. Porque ela é de todas nós. Vi algumas cabeças balançarem, outras baixarem os olhos. Continuei, com a voz embargada, mas firme. Não importa o que te disseram. Você tem valor. Mesmo que tenham tentado te calar, você ainda pode gritar. E quando você grita, você não está sozinha. Porque a gente se ouve. E quando a gente se ouve, a gente se encontra. Ao final da minha fala, chamaram um grupo de alunos ao palco. Eram crianças entre 8 e 12 anos. Um deles segurava um quadro coberto por um tecido branco. Uma menina, de voz doce e cabelos cacheados, tomou a frente e disse no microfone: Tia, Rosa, a gente leu sua história. A professora contou sobre o bilhete que você escreveu quando era criança. A gente ficou muito emocionado. Então a nossa turma decidiu fazer uma homenagem. Ela puxou o tecido e ali estava uma reprodução do meu bilhete, ampliado, com letras infantis ao redor, dizendo: Você não está sozinha. Toda rosa floresce, obrigada por ser corajosa. No meio do quadro, minha frase antiga, escrita com lápis escuro, em uma folha reproduzida com exatidão. Se alguém achar isso, por favor me leve embora. Eu sou boa. Eu prometo que não dou trabalho. Quando li aquilo em voz alta diante de todos, algo dentro de mim se partiu e se curou ao mesmo tempo. Aplausos preencheram o auditório, mas tudo o que eu ouvia era a batida do meu próprio coração. Peguei o microfone de novo e disse: Hoje, eu quero responder àquela menina. Eu quero dizer para ela: Eu a te evoca, e eu te trouxe comigo. Você não ficou lá, a gente saiu daquele lugar. E hoje,
a gente floresceu. Foi impossível segurar as lágrimas, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de entrega, de redenção, de reconhecimento. Vi professores se abraçando, mães chorando, com os filhos no colo. Era como se a dor que eu carreguei em silêncio por tantos anos agora estivesse sendo dividida em mãos suaves, compartilhada com amor e respeito. A coordenadora da escola me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Você virou semente, Rosa, e vai germinar em muita gente." Nos meses seguintes, recebi homenagens, convites para eventos maiores e até uma moção de reconhecimento na Câmara Municipal. Meu nome passou a circular em jornais locais. Matérias sobre o projeto Vozes que Florescem começaram a surgir na internet, e algumas cidades vizinhas me procuraram para replicar a iniciativa em suas redes de ensino. Era estranho ver meu rosto impresso em cartazes, mas também era bonito, porque eu sabia que aquilo não era sobre vaidade. Era sobre justiça. Era sobre dar visibilidade ao que tantas vezes é enterrado na vergonha. Era sobre mostrar que uma mulher marcada pela dor também pode marcar o mundo com sua força. Cada palestra, cada oficina, cada roda de conversa que eu conduzia era mais um tijolo colocado nessa nova casa que eu construí com palavras. Uma casa sem portas trancadas, sem luz fraca, sem silêncio forçado. Hoje, aos 75 anos, eu olho para trás e vejo a longa estrada que percorri. Vejo a menina que um dia acreditou que não tinha saída e que agora é chamada de símbolo de resistência. Às vezes ainda acordo com lembranças do passado, ainda sonho com o quartinho. Mas quando isso acontece, eu me sento na beira da cama, respiro fundo e me lembro de tudo que transformei. Me lembro das meninas que hoje têm a quem recorrer, das mães que decidiram romper o ciclo, dos educadores que aprenderam a escutar de verdade. Me lembro de mim, em cada uma delas, porque minha história não foi em vão. Porque hoje, minha voz alcança lugares onde o silêncio antes reinava. E se um dia me disseram que eu era invisível, hoje eu digo, eu existo, e minha existência é semente, flor, raiz. E se alguém ainda duvidar, basta entrar naquela escola, basta olhar o quadro pendurado no corredor principal, onde está escrito, com letras grandes e claras aqui, a rosa floresceu. E nos ensinou a florescer também, porque toda criança merece ser vista. Toda mulher merece ser ouvida. E toda história, por mais dolorida que seja, pode se transformar em luz. E isso, rosa, e nunca mais me escondo.